Existem uma série de recomendações que todo administrador de empresa, consultoria, enfim, todo especialista em negócio acaba indicando do que fazer nesse momento. Eu não sou a melhor pessoa para poder recomendar e indicar, aí recomendo que você procure realmente algum especialista mais voltado para a área de negócios em si, de como gerir o seu negócio, mas algo que todo mundo entra em comum acordo é cortar gasto, cortar custo. E aí vem um ponto que eu trago atenção, pensando aí cabeça de inovação, cabeça de marketing, tem que tomar muito cuidado para acabar não cortando o valor. Você pode cortar custo, mas tem que tomar muito cuidado para você não cortar o valor do seu negócio. Então tem muita gente dizendo e recomendando para a gente entrar 100% no modo sobrevivência. Concordo até você poder organizar principalmente o seu caixa, o seu fluxo de caixa, para onde você vai. É importante você ter essa visão de quanto que você tem dentro de caixa, quanto tempo você tem sobrevivendo sem nenhuma entrada, por exemplo. Tudo isso daí é extremamente importante, não estou dizendo para desprezar. Mas é mais importante ainda pensar que é um novo momento e de que a gente tem que ter habilidades para poder prever e olhar para o futuro, olhar para o próximo passo e sempre ficar atento e se adaptar. Quem sobrevive e quem passa por momentos como esse empresas que acabam sendo brilhantes são aqueles que se adaptam e se adaptam muito rápido e estão atentos às mudanças, atentos aos comportamentos. Então, lá em janeiro, por exemplo, quando pouca gente sabia, inclusive, da existência de um vírus ou algo que estava acontecendo, lá na China, lá do outro lado do mundo, já tinham empresas dando alguns estalos ali, dando alguns indicativos de que, vamos prestar atenção ali, pode ser que tenha alguma coisa. É óbvio que é impossível você prever que a gente estaria num momento exatamente assim, onde a maior parte das pessoas estão dentro de casa, um monte de empresa fechada, economia praticamente parada. Isso daqui seria praticamente impossível de você prever com tanta exatidão. Mas é válido a gente pegar alguns sinais e observar e se adaptar. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. We're not ready for the next epidemic. Coronavirus! Um problema é uma chance de você fazer o seu melhor. Então, vou dar alguns exemplos de algumas coisas que alguns clientes que eu acabei conversando aqui, as preocupações e, ao mesmo tempo, como estão a cabeça deles e onde deveriam estar, que foi justamente o meu direcionamento em cima disso. Então, um deles é uma loja de shopping, uma rede de shopping center, onde você tem lojas que depende de um fluxo de pessoas, depende de um movimento, para o pessoal poder comprar balas. Então, doces, esse tipo de coisa a granel, né? Você põe no saquinho, vai lá, pesa e esse tipo de coisa. A realidade é que essa empresa, quando ela foi criada, quando ela foi montada e colocada dentro dos shopping centers, dentro dessa rede, ela foi pensando que eu tenho um alto fluxo de pessoas indo aos cinemas, passando justamente ali em frente à minha loja e eu pego ela como uma oportunidade, ela vai lá, compra um docinho, tudo para poder comer no cinema, levar para casa, mas eu me aproveito do fluxo de pessoas que está ali dentro do shopping, por exemplo.
A gente sabe, pelo menos a médio prazo, e quando eu falo médio prazo aqui eu estou falando de 1 ano, no mínimo 12 meses, de que o mesmo fluxo de pessoas que tinha antes não vai existir, não vai ter dentro de um shopping center, porque a realidade mudou completamente. Então você vai ter em algum momento uma determinada quantidade de pessoas entrando ali no shopping, mas o comportamento e a forma mudou completamente. Então, por exemplo, os cinemas não vai poder mais encher uma sala, todo mundo sentado lado a lado, justamente pelo risco de um contágio. Mesmo quando sair uma vacina, quando sair alguma coisa, isso, assim, no mínimo uns 3 anos, não vai ter esse tipo de coisa. Então a gente já tem menos pessoas ali, menos vendas e menos movimento. E o gasto, todo mundo acabou tendo mais parcimônia, né? Tendo mais cuidado do que vai gastar, onde vai soltar o seu dinheiro, né? Então, uma bala, por exemplo, como essa, acabou virando um item supérfluo, acabou virando alguma coisa que você não vai consumir da mesma forma. Qual que é o meu ponto? O comportamento, a gente não pode simplesmente ter na cabeça o seguinte: eu vou esperar então toda essa onda passar, e quando passar, tudo bem, vai voltar ao normal, eu vou acabar vendendo aqui e ok. Então eu entro no meu modo de sobrevivência, me seguro aqui ao máximo, espero a onda passar. Quando a onda passar, o pessoal volta a comprar, volta a consumir, tá tudo bem. Tá errado. Esse tipo de comportamento, ele é praticamente fadado ao fracasso. Você vai ter um grande problema lá na frente. Então, o que uma empresa que se adapta rápido vai pensar e vai analisar? Meu público tem que ser diferente. Então, se ali eu estou atingindo quem passa como oportunidade na minha loja para poder comprar um docinho para o fim da tarde, eu tenho que mudar o meu foco pensando o seguinte: o que está acontecendo hoje no mundo? Então eu pego o meu primeiro problema, eu pego o meu problema maior, que eu preciso de um fluxo de pessoas, não tenho fluxo de pessoas. E aí eu vou quebrar esse problema em pequenos pedaços para poder entender o que está acontecendo ali por trás. Então assim, não tenho fluxo de pessoas, é o problema macro, legal. Eu quebro isso. O que está acontecendo? Então a maior parte das pessoas estão em casa. Ok, se as pessoas estão em casa, isso significa que tem muita empresa que está liberando home office, que a gente já viu até no material anterior que eu compartilhei, de que isso é uma tendência, um movimento que veio para ficar. Logo, eu tenho um público gigante aqui, um foco maior, se eu trouxer, por exemplo, o meu público-alvo, ao invés de ser um consumidor que está ali passando no shopping, eu mudar o meu foco para empresas, por exemplo. Muita empresa vai precisar fazer mais endomarketing, fazer mais manutenção de cultura, reforço de valores, mostrar esse senso de time que acabou se perdendo um pouco nesse momento onde está todo mundo pulverizado para quem não tinha esse costume de trabalhar à distância. Logo, você que tem uma loja, por exemplo, uma rede de lojas de bala dentro de um shopping, você pode adaptar o seu negócio pensando justamente nessa demanda, que é uma demanda que vai acontecer, vai aumentar, que é o seguinte: eu preciso de alguma maneira vender kits, vender pacotes para as empresas como bilhetinhos. E a empresa manda kits como endomarketing para os funcionários em casa, meio que pode ser de aniversário, pode ser essas ocasiões também, então aniversário, os dias comemorativos como o Dia das Mães, Dia dos Pais, etc. Mas você também pode fazer ações de endomarketing que reforcem os valores das empresas, onde tem bilhetinhos escrito à mão, por exemplo, do próprio dono da empresa ou do gerente de área, como sendo um incentivo extra, um incentivo para fazer mais vendas, para poder produzir, atendimento, esse tipo de coisa. Ou seja, um negócio de bala, de shopping, onde você estava focando num público de ocasião, que o pessoal está simplesmente passando ali e eu pego ele como isca, você acabou mudando para um negócio que é B2B, para um negócio que é de empresa a empresa. E você está adaptando, você continua vendendo suas balas, mas você ressignificou, criou um novo significado por trás, que olha, eu posso virar uma empresa de incentivos, onde eu crio kits e eu repasso isso para as empresas. Isso daí por si só é um insight baseado num comportamento, baseado numa tendência,
que pode gerar um alto resultado financeiro. Então, ao invés de você vender de um em um picado, você pode atingir empresas médias, empresas grandes, por exemplo, com 500 funcionários, 100 funcionários, mesmo 50 funcionários, onde você fecha um pacote com eles e você, de cara, já está vendendo 50, 100, 300 kits de uma vez. Então, vale repetir, toda inovação parte de um problema, parte de uma análise de um comportamento e de alguma necessidade para você ir lá e atacar. Vale reforçar também a dica de mapeie os seus problemas e quebre eles em pequenas perguntas, em pequenos blocos, e aí você vai conseguir inovar, você vai conseguir trazer um novo significado para dentro do seu negócio.